Olá, este é um podcast gravado em novembro de 2020 para a apresentação do trabalho somativo para o módulo integrador em saúde coletiva 4, também conhecido como vulnerabilidade e cuidado, ofertado pelo Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba. Temos como docente a professora doutora Juliana Sampaio e como discentes Diogo de Azevedo Rezende de Albuquerque, Roberto Alves da Costa Júnior e Thais Arielle de Araújo Vilar, estudantes de medicina na UFPB. Nesse podcast, dividido em 3 blocos, por seus respectivos discentes, vamos abordar o tema a vulnerabilidade e o cuidado à população em situação de rua. No primeiro bloco, Diogo irá caracterizar a população em situação de rua e as vulnerabilidades que a atingem. No segundo bloco, eu, Roberto, trarei a questão do capitalismo e da necropolítica. E no terceiro bloco, Thais abordará a educação popular e o cuidado. Agora, Diogo Albuquerque com caracterização de vulnerabilidade. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Diogo e hoje vamos bater um papo sobre população em situação de rua, suas principais características e as principais vulnerabilidades que atingem essa população. Mas antes mesmo de começarmos a falar sobre esse tema, precisamos caracterizar essa população. E o que seria caracterizar uma população, Diogo? Caracterizar é muito mais descaracterizar do que caracterizar. Putz, agora complicou, hein? Como assim, Diogo? Calma, não se desespere. Antes de explicar do que seria caracterizar, vamos fazer uma dinâmica para que você possa entender melhor. Feche os olhos e agora imagine Jesus. Provavelmente, a imagem que te veio à cabeça foi de um homem de meia idade, branco e barbudo, certo? Mesmo sem sabermos ao certo se Jesus tinha esta forma física, essa é a fisionomia como ele nos foi passado no decorrer dos séculos. E é exatamente isso que a caracterização tende a fazer: trazer uma imagem à sua mente, sem que você conheça a pessoa com quem está falando, com base nas características da maioria daquela população. Ou seja, se uma população é majoritariamente composta por homens brancos e barbudos, essa é a imagem que você terá ao imaginar uma pessoa daquela população, pois as chances de você acertar na sua caracterização, teoricamente, seria maior. Então eu trago para vocês a caracterização da população em situação de rua. E mais à frente eu vou lhe informar de onde veio essa caracterização, certo? Mas em sua maioria, a população em situação de rua é composta por homens, negros, de meia idade, entre 25 e 54 anos, que estudou no máximo até o ensino fundamental ou nunca estudou, e que exerce alguma atividade remunerada informal, como principal fonte de renda. Esse é o perfil geral da população em situação de rua mais recente que temos. E quando eu falo mais recente, não é do ano passado, mas sim de 2008. Isso mesmo, há mais de 10 anos. De fato, é um dado estarrecedor. Essa população carece de dados mais precisos e atualizados que possam, abre aspas, caracterizá-la, fecha aspas. A última investigação censitária em larga escala realizada a nível nacional foi a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, em 2008, realizada pelo Ministério da Saúde. Isso se deve principalmente pelo fato de o censo brasileiro realizado pelo IBGE ser baseado na moradia das pessoas. E como esta população, por característica, não possui moradia fixa, ela muitas vezes não é incluída na apuração dos censos realizados. Desse modo, é com base nessa pesquisa citada, a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua de 2008, que nós faremos a caracterização, que nós iremos ter uma ideia de como essa população é formada, ou ao menos como ela era formada em 2008, certo? Em linhas gerais, em 2008 nós tínhamos 24 mil crianças e adolescentes, dos quais 71,8% era formada pelo sexo masculino, e 50 mil adultos, dos quais 82% eram homens. Ou seja, voltamos ao primeiro dado da nossa caracterização: homens. Dessa população adulta, 53% dela
possui entre 25 e 54 anos, e 67% desses 50 mil são negros, ou seja, homens negros de meia idade. Essa pesquisa traz ainda que cerca de 15% da população em situação de rua nunca estudou e que 48,4% não chegou a completar o ensino fundamental. Apenas 3,2% chegou a concluir o ensino médio. E alguns, apenas 1,4%, chegou a entrar na faculdade. Desses 1,4%, apenas 0,7% do total chegou a concluir o ensino superior. Agora você deve estar se perguntando, se já é difícil arrumar um emprego com nível superior, imagine sem sequer ter completado o nível fundamental. Esse povo deve viver de esmolas. E é aí que você se engana, caro ouvinte. Cerca de 15,7% da população em situação de rua pedem dinheiro como principal meio para sobreviver, enquanto que 70,9% exercem alguma atividade remunerada. Assim, ao contrário do que você pensava, não é a maioria que vive de esmolas ou de pedir dinheiro. Pelo contrário, mais de 70% exerce alguma atividade remunerada. Todavia, ainda que exerçam uma atividade remunerada, essa forma de trabalho é extremamente mal remunerada. Os níveis de renda de 52,6% dessa população está entre 20 e 80 reais por semana. E muitas vezes são destinadas à sobrevivência ou algum vício que eles tenham, como álcool ou drogas. O que nos leva a mais um paradigma social, que a maioria das pessoas que moram nas ruas são usuários de drogas. Essa mesma pesquisa traz que apenas 35,5% dos indivíduos em situação de rua saíram de casa devido ao alcoolismo ou vício em drogas, enquanto que aproximadamente 30% foi devido ao desemprego e 29,1% devido a conflitos familiares. Então nota-se que apenas 35,5% foi devido ao uso de drogas ou álcool, o que não corresponde à maioria dessa população. Já no que tange o seio familiar, quase 52% dos entrevistados na pesquisa possuem algum parente residente na cidade onde se encontram. Porém, aproximadamente 39% não mantém contato com esses parentes. Abandono do seio familiar, seja pela pessoa em situação de rua ou pela própria família. E foi com base nesses dados da Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua que, em 2009, foi sancionado o Decreto 7.053, que caracteriza a população em situação de rua como um grupo heterogêneo que possui em comum três características: pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia convencional, e que utiliza os logradouros públicos como espaço de moradia e sustento. Então vamos refletir um pouco sobre esses três temas e com o que já foi falado dos dados da pesquisa. Pobreza extrema. Vimos que mais da metade da população em situação de rua possui renda de 20 a 80 reais por semana. Se multiplicarmos os 80 reais, que seriam a renda máxima dessa metade dessa parcela dessa população, veremos que temos um montante de 320 reais. Por que 4? Porque seria basicamente 4 semanas de um mês comercial. Vemos que os 320, eles correspondem a menos de um terço do salário mínimo. Vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. Vimos também que 39% da população nessa situação mantém contato com os parentes. Ou seja, 61% não mantém contato. Então vemos que, de fato, os vínculos familiares foram interrompidos ou fragilizados. E fica faltando a moradia. O que nos leva a pensar? Há quanto tempo essas pessoas residem na rua? Elas vivem na rua de forma permanente? Onde elas dormem? A pesquisa traz que 48,4% está dormindo na rua ou em abrigos há mais de 2 anos.
e que 30% a mais de 5. Então, vemos que uma grande parcela delas já é considerada um ser da rua, por assim dizer, pois elas têm a rua como sua moradia. E os abrigos? Esses abrigos que deveriam ser um local de refúgio para os indivíduos em situação de rua, mas aparentemente não são, pois apenas 22,1% dessa população costuma dormir em abrigos ou em outras instituições de acolhimento. Essa carência de suporte governamental é refletida não só nos abrigos, mas também nos programas de assistência do governo, onde apenas 8% do total dessa população tem acesso a benefícios sociais, sendo 3,2% aposentadoria, 2,3% Bolsa Família e 1,3% benefício de prestação continuada. Infelizmente, a carência de suporte não se resume só ao não acesso a benefícios. Essa população sequer tem o direito de ter representatividade e de escolher quem são seus representantes, pois cerca de 62% não vota e a grande maioria, 95,5%, não participa de qualquer movimento social. Desse modo, sem assistência e sem exercer o direito mínimo de uma democracia, o de ser representado e ter suas necessidades ouvidas, pode-se ter uma noção do quão estática tende a ser a situação de vulnerabilidade na qual essa população está inserida. Vulnerabilidade. Você deve estar se questionando o que seria vulnerabilidade, Diogo. De acordo com o artigo de Carmen Guisardi, vulnerabilidade pode ser definida da seguinte forma, abre aspas, vulnerabilidade é entendida como a sobreposição de diversos fatores em várias dimensões, capaz de tornar um indivíduo ou um grupo mais suscetível aos riscos e imprevisibilidades da vida. Fecha aspas. Ou seja, é tudo aquilo que irá aumentar a probabilidade de uma pessoa ou população ser penalizada com os riscos envolvidos da vida. Por exemplo, sempre que você sai de casa, você tem um risco de ser assaltado, pelo menos aqui no Brasil. Se você vive em uma cidade que é violenta, como Altamira, no Pará, a segunda cidade mais violenta do Brasil em 2020, suas chances de ser assaltado é muito maior do que em Indaiatuba, em São Paulo, a segunda cidade mais segura do Brasil. Ainda assim, em ambas as cidades, uma pessoa que anda de ônibus tem mais chances de ser assaltada do que uma que anda de carro. Isso mostra que, não só dependente da cidade onde você está e da violência em si, há ainda a influência também da situação na qual você se encontra. E é nesse sentido que o morador de rua está mais vulnerável, ou seja, ele está mais exposto aos riscos da vida, à violência, ao frio, ao calor e muitos outros fatores que podem trazer riscos à sua integridade. Então eu te proponho uma outra reflexão. Quem você acha que tem maior chance de ser violentado? Um morador de rua ou você? A ideia aqui não é provocar indignação em você, ou trazê-lo para a equação do morador de rua. E sim que você se imagine na situação deles, dos indivíduos que estão em situação de rua, e tente perceber um pouco da vulnerabilidade na qual eles estão imersos todos os dias. O primeiro ponto que eu te peço para analisar é a discriminação. Quantos de nós não vivenciamos ou até fomos protagonistas por cenas nas quais mudamos de lado na calçada ou fechamos a janela do vidro por medo daquela pessoa mal trajada ou mal cheirosa que se aproxima para pedir esmolas, o vulgo mendigo. Mas infelizmente a discriminação não se resume a isso. Ela atinge não só o julgamento da sociedade, mas também o acesso a serviços como saúde, educação, transporte coletivo e outros órgãos públicos. E o acesso aos serviços sociais é agravado pela falta de documentação ainda, não só pela discriminação. Porque cerca de 24,8% das pessoas em situação de rua não possuem documentos de identificação. Os impactos associados às situações de vulnerabilidade transcendem o simples acesso a serviços considerados como os banais por cidadãos como eu e você, que utilizam de forma corriqueira
como os serviços de transporte público. Por mais simplório que pareça, o preconceito implícito e explícito, por não atender os padrões sociais de vestimenta, de higiene e devido à falta de dinheiro para ter acesso aos serviços públicos, acarreta em muitos outros problemas, como os de cunho mental. Na população em situação de rua, essa situação de vulnerabilidade é diária e perene, além de estar associada à falta de moradia, de abrigo contra as intempéries climáticas como calor, frio e chuva, ausência de privacidade e locais onde possa ter um mínimo de higiene, fato esse que foi explicitado com a última pandemia, enfatizando a necessidade de condições de higiene básica e a carência dessa população no que tange a isso. Sem falar na exposição diária à violência, ao álcool e às drogas. Somado a isso tudo, a falta de amparo familiar e a inexistência de esperança de que a situação possa vir a mudar, já que não há representatividade democrática em prol deles, uma vez que eles não votam em sua maioria, e muito menos ferramentas no cenário econômico atual que lhes sirvam para mudar a realidade. É imprescindível analisar a situação da população em situação de rua de modo mais abrangente, mas ao mesmo tempo individualizado, onde as anuências dessa população sejam analisadas frente ao cenário no qual vivemos, onde a meritocracia é a chave da saída da pobreza, como pregado pelo capitalismo, e o voto a representatividade dela. E é, nesse sentido, que Roberto fala sobre o capitalismo e a necropolítica, e seus efeitos sobre a população em situação de rua e suas vulnerabilidades. Olá, então, existe um crescimento visível da população em situação de rua nas últimas décadas, principalmente com as flutuações de economia e das taxas de desemprego nesse país. Mas essa população é fruto de um fenômeno antigo. Sua história remonta ao surgimento de sociedades anteriores aos processos de industrialização, tendo os camponeses sido retirados de suas terras por meio de desapropriações e expulsões. E essa massa destituída terminou não sendo inteiramente absorvida pela indústria nascente. Por esse processo excludente, a maioria dessa população, então, ficou relegada a perambular pelas ruas de burgos, de cidades, sem algo próprio à sua subsistência nesse ambiente urbano. Analogamente a essa exclusão dessas pessoas, nesse contexto, pessoas com deficiência física e mental, usuários de drogas, pessoas que fugiram de casa por não terem apoio familiar, seja por serem LGBTQ, por terem sido abusadas no ambiente familiar frequentemente, com essa saída precoce ou por condições impostas socialmente, elas geralmente não têm acesso a uma formação profissional básica. E se junta a esse fator o contrato social de ofertar sua força de trabalho, por vezes a preços cada vez menores em condições degradantes, no contexto atual do capitalismo neoliberal. Uma fala popular que a gente escuta bastante é que sempre há trabalho, mas nem todo mundo quer trabalhar. Só que, em que condições esses trabalhos existem? A precarização e a exploração são muito atuais nesse modelo vigente. E a gente tem que se atentar a isso ao discutir como o capitalismo influi na população em situação de rua. Também nesse artigo, de nome Direito à Saúde da População em Situação de Rua, que a gente trouxe essa breve visão histórica a partir do capitalismo, temos essa citação. O Estado, nesse contexto de limpeza das cidades, de empurrar para espaços invisíveis, tem se utilizado de forças opressoras para punir as pessoas que não se enquadram na lógica do capital, de mercado e consumo. Paralelo a essa questão, a gente vê no relato no Instagram de setembro de 2020, de Rafael Seba, sobre uma manobra do governo do Distrito Federal de apreensão de bens da população em situação de rua, em que a gente vê essa limpeza urbana para esconder a miserabilidade que existe em contraste a esses monumentos de capital. O post traz a frase: o espaço urbano é objeto de interesses econômicos inconfessáveis. Em nome deles, toda violência e toda maldade é possível, inclusive deixar ainda mais miserável quem já não tem praticamente nada. Então a gente chega a algo que questiona: por que se tem moradores de rua? Não há como oferecer moradia para todo mundo? E é uma questão importante, até porque o direito à moradia é reconhecido. Ele foi reiterado e construído através da luta de movimentos sociais e está previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 6º.
Além disso, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, PIDESC, do qual o Brasil faz parte, traz no seu artigo 11 o direito à moradia como necessário ao direito de toda pessoa para um nível de vida adequado. Ainda, segundo o comentário geral número 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, a gente tem alguns reconhecimentos acerca dessa moradia, dos quais sobre a sua habitabilidade, se a localização é adequada, sobre a segurança da posse, se o custo é acessível e sobre a acessibilidade dessa moradia. Mas, obviamente, muita coisa fica no antro da lei, no campo das ideias, e não se concretiza. Por sua vez, o documentário Capacetes Coloridos, de 2007, traz movimentos de moradia, sociais, de bairro, organizando-se e lutando por habitação, conseguindo terrenos e construindo comunitariamente. Uma das frases mais marcantes do documentário é a de que a luta de classes no Brasil se dá entre possuidores e não possuidores, não entre trabalhadores e capitalistas de modo convencional. É uma luta de extermínio, de balcanização, semelhante ao apartheid, ou seja, divisão entre quem tem e quem não tem onde viver. Então, adentramos a questão da necropolítica. O filósofo camaronês Achille Mbembe, na sua obra Necropolítica, que foi um ensaio originalmente publicado em 2003, que depois foi transformado em livro, teoriza essa expressão máxima de soberania que está arraigada no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer, denominada pelo autor pelo termo necropolítica. Ele se utiliza de um conceito bastante paralelo, o de biopoder de Foucault, sendo o domínio da vida sobre o qual o poder estabeleceu seu controle. O autor se utiliza de várias citações de eras filosóficas e sociológicas para fundamentar sua teoria. Um deles é George Agamben, que é utilizado para mencionar a situação particular dos campos de concentração, sendo onde se realizou a mais absoluta condição inumana que já se deu sobre a Terra, pois seus ocupantes são desprovidos de estatuto político e reduzidos a seus corpos biológicos, tendo esse lugar, portanto, uma estrutura político-jurídica de estado de exceção. Pode-se nisso reconhecer alguns aspectos semelhantes à situação de vida da população em situação de rua, apesar de que não há paralelos à vida nos campos de concentração, já que seu horror não é alcançável pela imaginação por estar fora da vida e da morte, como é citado de Hannah Arendt. Ainda sobre o tema, vários artigos abordam a caridade como única forma de acesso a essa população, tendo o Estado, nessa questão, se eximido das suas obrigações. E também abordam a exclusão social devido à guerra às drogas, que aprisiona muito mais a população preta e pobre, sendo esta também a mais afetada pelo já estigmatizado vício às drogas, comumente visto como vagabundagem e não como problema de saúde pública, como deveria ser realmente visto, já que o vício incapacita um indivíduo que estava previamente participante nessa sociedade. E quando o vício é visto como problema de saúde pública, como, por exemplo, na Lei número 13.840, de 5 de junho de 2019, essa lei aprova a internação involuntária para dependentes químicos. Ela abre margem para uma manicomialização ainda mais generalizada e para a retirada completa dessas pessoas do convívio comum e ainda para absurdos, como o que ocorreu no Hospital Colônia de Barbacena durante o século XX. A situação de rua é algo mais frequente para as populações estigmatizadas, sendo um dos aspectos de um plano final ao extermínio, um plano de morte, do indivíduo que não cumpre um papel desejável à ordem social. Essa ordem social que se expressa no momento, seja por sua etnia, sua sexualidade, seu gênero, o seu comportamento ou a presença de necessidades especiais. A gente vê, portanto, exclusão e invisibilização. Agora, passo a palavra para a Thaís, que vai falar um pouco sobre educação popular e cuidado. Muito obrigada, Roberto. Então, pessoal, meu nome é Thaís e agora eu venho conversar com vocês um pouco a respeito da educação popular voltada para o cuidado das pessoas em situação de rua.
E eu gostaria de começar minha apresentação com duas citações contidas no livro Educação Popular na Formação Universitária da UFPB. O primeiro, tratando da prática da educação popular, fala o seguinte: na verdade, não era só uma escuta, havia uma atenção carinhosa nesse ato. E à medida que nossa escuta instigava a nos contar outras situações de sua vida, ela também ia situando melhor o contexto que estava vivendo, deixando de ficar tão tomada pela tristeza momentânea por perceber que a sua insegurança atual era algo mais delimitado. E o segundo fala: nesse caminho, descobrimos o potencial da educação popular como referencial ético e eixo metodológico capaz de orientar a atuação do nutricionista em comunidades e provocá-lo a abordar os problemas na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, SAN, de modo integral, crítico e humanístico. E agora, antes de prosseguir com minha apresentação, eu gostaria de conceituar melhor o que essa educação representa. A educação popular figura como um método de ensino que leva em consideração não apenas o conhecimento, sendo um objetivo final repassado por um detentor do saber, o professor. Pelo contrário, esse modelo de educação reconhece os saberes prévios da população e as suas realidades socioculturais, elementos que vão influenciar sobremaneira o processo do aprendizado. Distinto do modelo convencional e tradicional, adotado nas escolas e outras instituições de ensino mais comuns, o conhecimento é produzido em conjunto com os futuros usuários desse saber, sendo, portanto, muito mais eficaz e realista. Não obstante, a escola tradicional falha muito quando generaliza o modelo de ensino e de avaliações, deixando de lado o que o aluno, entre aspas, tem a oferecer. Nesse sentido, as escolas alternativas mais ligadas à educação popular são duas: as escolas freirianas e as escolas construtivistas. As primeiras, teorizadas por Paulo Freire, são mais comuns de serem adotadas hoje em dia em escolas mais alternativas. Elas buscam tornar o aluno um construtor conjunto do saber e desvalorizam as avaliações tradicionais no estilo de provas para conferir como está ocorrendo o aprendizado. As últimas, as escolas construtivistas, fundadas por Jean Piaget, psicólogo e epistemólogo suíço, também biólogo, um importante pensador do século XX. Além dos pensamentos e fundamentos básicos das freirianas, Jean Piaget postula que o aprendizado ele deve ocorrer por assimilação e referência à realidade que os indivíduos estão situados, valorizando a criatividade e a formação crítica dessas pessoas. Olhando sob o ponto de vista da população em situação de rua, a educação popular, sobretudo voltada ao cuidado com a saúde e com a higiene pessoal básica, é de grande valor, já que leva em consideração os saberes e o contexto em que tais pessoas estão inseridas. Levando em conta as precariedades que tornam as pessoas que vivem na rua um grupo em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, falta de moradia, não acesso a saneamento básico, a falta de alimentação e, principalmente, de acompanhamento médico, a educação popular é de extrema valia para que tais indivíduos tenham acesso ao mínimo que seja de suporte de conhecimento voltado para o cuidado de si mesmos. Assim sendo, iniciativas como o Consultório na Rua, um projeto instituído pela Política Nacional de Atenção Básica em 2011, com o objetivo de ampliar o acesso das pessoas em situação de rua aos serviços de saúde, demonstram como a educação de cunho popular é sim capaz de auxiliar no cuidado com esse grupo social. Esses consultórios contam com apoio multiprofissional de enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos e outros. E as equipes que formam tais consultórios focam não apenas no tratamento que os pacientes apresentam nas queixas. Pelo contrário, eles trabalham muito mais no conhecimento que deve ser gerado em conjunto com esse grupo, para que eles possam não apenas serem capazes de gerir o próprio cuidado momentaneamente, mas para que também possam prevenir futuras enfermidades. De acordo com o artigo científico, a educação tem uma função de mudança social. Esse método educativo revela sim ser capaz de alterar antigos hábitos negativos de um grupo populacional, contribuindo para um melhor estado de saúde, com a colaboração dos próprios beneficiários do conhecimento. Segundo levantamentos governamentais, juntamente ao Ministério da Saúde, dos consultórios na rua, nos municípios em que esta estratégia foi aplicada, os atendimentos mais realizados com as pessoas que vivem nas ruas foram voltados para doenças como adição a drogas, sobretudo álcool e crack, hipertensão, diabetes e infecções sexualmente transmissíveis. Podemos concluir, então, que a educação popular, direcionada às enfermidades básicas que acometem tais indivíduos e que muitas das vezes podem sim ser prevenidas, demonstra que esse tipo de educação construtiva é de extrema relevância para o cuidado de tais indivíduos.
Ainda segundo os excertos do livro Educação Popular na Formação Universitária, a capacidade de intervir positivamente no estado do paciente, sem que seja necessária uma invasão do profissional de saúde na individualidade dos pacientes, faz com que tal modelo de ensino seja não apenas benéfico, mas extremamente eficaz. E aí, além de todas essas qualidades demonstradas da educação popular em relação à tradicional, a acessibilidade da primeira faz com que ela possa ser adotada mais tranquilamente com as pessoas que moram nas ruas, já que tais pessoas não têm condições nem materiais nem monetárias para que possam frequentar as escolas comuns, pois elas não têm condições de manter fardamento e nem de arcar com o custo de materiais escolares. Muito menos tempo, já que infelizmente a prioridade dessas pessoas é o trabalho para poderem alimentar-se diariamente, já que o retorno da educação tradicional é algo a longo prazo, mas esse grupo populacional não tem condições de investir no futuro brilhante, que demorará 16 anos no mínimo para chegar, se eles não forem capazes de se manter num presente digno por meio do trabalho. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos muito você que escutou o nosso podcast até o fim e esperamos que ele tenha sido de grande valor para vocês. Concluímos então a nossa atividade somativa.